Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Gilbert Doctorow, historiador e analista de assuntos internacionais, para discutir como a guerra no Irã está afetando o Oriente e principalmente a Rússia. Obrigado por voltar ao programa. Oi, muito bom estar com você. Então vemos que esta guerra no Irã tem muitas dimensões, que imagino que os russos interpretariam de diferentes maneiras. Tudo, desde a diplomacia enganosa até a ilegalidade da situação, a brutalidade da guerra, a disposição de escalar o conflito, matar líderes governamentais, atacar infraestrutura crítica, até mesmo usinas nucleares. Isso pode ter como objetivo enfraquecer a Rússia e a China. Mas também vemos alguns erros de cálculo dos Estados Unidos. A resiliência iraniana e a possível destruição dos estados do Golfo se suas usinas de dessalinização pararem de funcionar. Também observamos uma divisão na relação entre americanos e europeus. Portanto, novamente, muito disso indica que as ramificações dessa guerra não serão apenas regionais, mas globais. Como você vê todo esse desastre se desenrolando no Oriente Médio, como ele está impactando e sendo interpretado pelo Oriente, e em particular pela Rússia e PAN? Bem, acho que a primeira coisa que eu gostaria de fazer é fazer uma pequena pausa aqui. Porque quando falamos sobre a Rússia, estamos falando do presidente Putin e de sua administração, de seu ministro das Relações Exteriores, do que eles estão dizendo. E depois há o que as classes falantes estão dizendo, sabe? O que o establishment de Moscou está dizendo, como mostrado nos programas de debate. E não nos programas de entrevista. Eles são muito diferentes. Se você olhar estritamente para o presidente Putin e seus assistentes imediatos, como o ministro das Relações Exteriores, verá muito pouca reação, surpreendentemente pouca reação, do Kremlin diante desses acontecimentos dramáticos e chocantes, que afetam toda possível relação com Donald Trump e com a ordem mundial em geral. O comportamento de Trump é obsceno, é repugnante. Não quero procurar outras palavras depreciativas. Acho que ele garantiu para si um lugar seguro no inferno. Mas essa é a minha opinião pessoal. Não estou falando como analista. Falando como analista, o que ele fez é absolutamente chocante. Destrói completamente qualquer coisa que se assemelhe à ordem mundial, ao respeito pela Carta da ONU, ao respeito pelo direito internacional. Ele falou sobre ser contido apenas por seus próprios limites morais, sua própria visão de moralidade, e não por leis internacionais ou de outro tipo. E está agindo de acordo com isso. O problema é que sua moralidade é bestial. Seu comportamento, pelos padrões humanos comuns, é a coisa mais terrível que vimos em muito tempo. Deixe-me distinguir entre o que é dito e o que é feito. Presidentes americanos e seus assessores já fizeram coisas horríveis, desde Nixon e Kissinger, mas nunca falaram sobre isso de forma tão aberta, tão direta. Se pudermos fazer qualquer coisa, vocês terão que aceitar. Isso é absolutamente chocante. Essa distinção, é claro, aparece em todos os programas de debate. Eles dão enorme importância a isso. Nunca testemunhamos esse tipo de franqueza, essa transparência na política americana de a força faz o direito. Mas no nível do Kremlin, há um silêncio quase total. É claro que eles não ousam dizer nada sobre o Sr. Trump mostrar sua verdadeira natureza. Eles não dizem que vão continuar as negociações, não dizem que vão cancelá-las. Apenas observam que estão em suspense e que os americanos solicitaram isso. No que diz respeito ao Irã, muitos de nós, na mídia alternativa, presumíamos que o Irã estava enquadrado dentro da Organização de Cooperação de Xangai e do BRICS por essas duas grandes potências, o que lhe proporcionava estabilidade, uma certa sensação de segurança e bons motivos para agir de forma ordenada e não ser um patrocinador do terrorismo. Agora vemos que esses dois enquadramentos são praticamente sem sentido. Are virtually meaningless. Both Russia and China
Tanto a Rússia quanto a China, até onde sabemos, e sou muito cauteloso quanto a isso, porque é difícil dizer o quão válida é a nossa informação, já que todas essas coisas são mantidas em segredo. Mas considerando a falta de acusações contra a Rússia e a China por oferecerem apoio significativo ao Irã, podemos supor que não há tal apoio. Ouvimos, sim, que os Estados Unidos ficaram chocados. Washington ficou chocada com a possibilidade de os russos estarem fornecendo inteligência militar ao Irã. Que horror! Isso foi tudo o que vimos. Os israelenses disseram que ontem afundaram navios que transportavam armas russas para o Irã. A Rússia negou que estivessem transportando qualquer armamento ou que esses navios fossem sequer russos. Mas fora isso, não ouvimos uma palavra sobre o fornecimento de armas russas. Aside from that, we don't hear a word about Russian arms being supplied. Então, qual é o significado da aliança ou dos acordos de cooperação? Qual é o significado de o Irã fazer parte da Organização de Cooperação de Xangai ou do BRICS? Eu diria que, neste momento, zero. Agora, não quero ser muito duro aqui, porque todos nós aprendemos, incluindo os russos e os chineses, que como o Sr. Trump e seus associados próximos demonstraram, o Irã é bastante capaz de cuidar de seus próprios interesses, mais do que qualquer um esperava, sem sequer levar em conta o míssil de 2 estágios de 4.000 quilômetros que foi disparado contra J.R. Garcia. Mas mesmo dentro dos limites dos mísseis de curto e médio alcance, eles demonstraram capacidade de manter a priorização dos disparos, o momento dos disparos, todas as coisas que vêm do comando e controle, que supostamente haviam sido completamente destruídas pelos ataques americanos e israelenses. Então os iranianos resistiram muito, muito bem. É claro que sua carta na manga é o Estreito de Hormuz e sua capacidade de causar danos econômicos ao Oriente Médio e a todos que dependem do Oriente Médio, ou seja, principalmente o Extremo Oriente e, em menor grau, a Europa. Ninguém esperava que sua organização pudesse sobreviver a ataques tão dramáticos e horríveis como os que sofreram. Mas sobreviveram. E, portanto, é preciso voltar e fazer a primeira pergunta. Talvez os iranianos estivessem perfeitamente justificados em não firmar alianças militares defensivas com a Rússia ou a China e em manter suas opções em aberto. Talvez. Não direi mais. Apenas menciono isso de passagem. Mas o poder do Irã de sobreviver a tudo isso tem sido impressionante. A capacidade deles de manter pressão sobre o mundo e de destruir, à vontade, quase toda a produção de hidrocarbonetos no Oriente Médio torna o controle que exercem sobre o Estreito de Hormuz quase irrelevante. Se não há produção, então não há nada para os petroleiros transportarem pelo Estreito de Hormuz. Portanto, de qualquer forma que se olhe, eles estão em uma posição dominante. Isso não era esperado. Certamente os russos, oficialmente, os russos, nunca esperaram que o Irã pudesse ser mais poderoso por meio de sua defesa assimétrica do que os Estados Unidos com seus ataques diretos e bárbaros ao Iraque. Considerando que vemos todas as regras essencialmente desaparecendo, sendo descartadas, e que os Estados Unidos são tão explícitos quanto a isso, especialmente com Pete Hegseth e toda essa retórica de que seguir o direito internacional ou as regras de engajamento é apenas politicamente correto, e que eles farão o que for necessário, basicamente ignorando o direito internacional. Como isso influencia os cálculos militares dos russos e dos chineses? Porque os estadunidenses parecem muito determinados a derrotar seus oponentes. E, novamente, você menciona a ideia de que eliminar os iranianos também serviria ao propósito de enfraquecer a China. Então, como isso afeta a cooperação militar? Há alguma conversa agora sobre o aprofundamento da cooperação militar entre Rússia, China, Coreia do Norte ou outros? North Korea or others? Certo. Primeiro, se voltarmos ao início de tudo isso, como mencionei anteriormente em entrevistas recentes e em meus escritos,
Os ataques americanos e israelenses ao Irã deixaram o establishment da política externa russa completamente atônito. Eles ficaram tão chocados que começaram a perceber que o método que o governo Putin vinha utilizando, a lenta guerra de atrito, não é adequado ao ambiente de segurança atual. E começaram a falar abertamente sobre isso. Isso aconteceu em um dos programas de Solovyov, de forma surpreendente. Eles praticamente denunciaram Putin de todas as maneiras, exceto mencionando seu nome. No dia seguinte, Solovyov voltou atrás e passou a falar sobre o nosso maravilhoso comandante-em-chefe, que trabalha incansavelmente às 3 da manhã para cuidar do nosso bem-estar. Mas há outros que continuam mantendo a pressão. But then there are others who have kept up the pressure. Alexander Dugin, the court philosopher. Alexander Dugin, um filósofo da corte, como era considerado dentro do Kremlin de Putin, fez uma crítica à gestão da guerra tão dura quanto aquela feita por Solovyov em seu programa. E é claro, Dugin é intocável. Após o assassinato brutal de sua filha, ele foi transformado em herói, e ninguém pode dizer uma palavra contra ele. Ainda assim, lá está ele, em espaço aberto, em seu próprio site, denunciando a abordagem de andar devagar. Portanto, há uma mudança de mentalidade. A questão é onde e quando essa pressão é aplicada ao presidente e com que efeito. Quanto à pergunta que você fez, isso foi discutido diretamente novamente no mesmo programa, o mesmo talk show. O Sr. Solovyov, depois daquele ataque chocante de retratar suas palavras, desapareceu da televisão por uma semana. E eu pensei, meu Deus, parece que a liberdade de imprensa simplesmente evaporou. Não, eu estava muito enganado. Ele desapareceu da televisão porque se juntou a uma delegação parlamentar da Duma que visitou seus colegas em Pequim. Isso acontece periodicamente, e foi muito oportuno. Um dos membros dessa delegação, presidente de um comitê da Duma, que mais tarde voltou a falar no programa de Solovyov, explicou que eles estavam interessados em envolver os chineses justamente na questão que você levantou. Não deveria haver agora uma aliança de defesa tripartite entre Rússia, China e Coreia do Norte. E claro, surge a pergunta, por que a Coreia do Norte? Como podemos equiparar a situação de poder da Coreia do Norte com a dessas duas superpotências, Rússia e China? A contribuição realmente interessante da Coreia do Norte, é claro, é sua vontade e determinação de agir, em vez de apenas falar. E há motivos para acreditar que os norte-coreanos estão fornecendo munições ao Irã, especificamente drones subaquáticos e mísseis capazes de destruir porta-aviões. Segundo relatos, esses equipamentos teriam sido fornecidos pela Coreia do Norte. Se pensarmos bem, podemos perguntar por que eles não estão fornecendo uma bomba nuclear. Ou talvez estejam, só não sabemos disso. Mas a questão é que os norte-coreanos não são de falar, são de agir. Os chineses e os russos são apenas faladores. E isso fica bem claro no discurso de ontem ou de hoje de Lavrov comentando sobre a situação mais recente no Oriente Médio. É só reclamação, só choradeira. Ah, olhem o que está acontecendo. Sinto muito, esse é o segundo país mais poderoso militarmente do mundo. E tudo o que conseguem dizer é, meu Deus, que triste isso é. Isso é uma tragédia verbal lamentável, uma resposta à América descontrolada no Oriente Médio. Sem mencionar onde está a resposta concreta às ações dos Estados Unidos lá. E só para constar, como Dmitry vem dizendo a todos que lhe dão o microfone, rapaz, isso vai realmente abalar a economia mundial. Uma observação brilhante, que nenhum de nós, é claro, poderia ter feito por conta própria sem intervenção dele. A Rússia tem se contido e não tem dito nada. E deixe-me explicar o porquê. Mais uma vez, não quero ser crítico. Eu só quero ser analítico aqui. A razão, pelo que entendo, é muito simples. A Rússia transformou em força o fato de manter relações de diálogo com todo mundo. Mas quando se tem uma situação tão crítica quanto a que estamos vivendo agora, uma que poderia facilmente escalar para a Terceira Guerra Mundial e levar não apenas a uma recessão global, mas a uma depressão global,
Não é uma virtude conversar com todo mundo e dar as mãos a todos. É preciso agir, tomar uma posição. E a Rússia não está fazendo isso. Pelo contrário. Ouvi no programa de domingo à noite, ele estava lendo, era tão óbvio, era um teleprompter. Ele lia falas que devem tê-lo deixado muito envergonhado, mas que claramente vinham do Kremlin. E as declarações foram: que triste que os estados do Golfo estão sendo prejudicados neste conflito. Bem, isso acontece porque o Sr. Putin quer dar as mãos a todos e divulgar como a Rússia é muito intermediária, já que está conversando com todos os lados. Não acredito que essa seja a resposta adequada para a situação grave atual. A ideia de que a Rússia derrama lágrimas, que a meu ver são lágrimas de crocodilo, pelo dano causado a seus concorrentes, os estados do Golfo, que afinal de contas são seus competidores no fornecimento de hidrocarbonetos ao mundo, é de aparência duvidosa. Esse fato se evidencia e muitos outros observadores já apontaram isso. Eu não havia me manifestado antes, mas agora não tenho escolha senão fazê-lo. Putin se inclina para Israel, não há dúvida quanto a isso. E sua justificativa para isso não resiste à razão. A justificativa foi: há 2 milhões de falantes de russo que são portadores de passaporte e vivem em Israel e não podemos permitir que sofram danos. Bem, meus amigos, esses não são amigos. Os residentes israelenses, os portadores de passaporte israelense, que têm dupla nacionalidade e também possuem passaportes russos, também não são amigos de Moscou. E quem disser o contrário não está sendo sério, inclusive o presidente da Rússia. Eles são inimigos. Assim como o Sr. Tobias era um inimigo, assim como Naina Yeltsin é uma inimiga, todos eles são mimados pelo presidente da Rússia. Não direi mais. Ele tem todas as possibilidades de mudar de direção e espero que o faça. Mas como está agora, o status de grande potência da Rússia está sendo completamente desperdiçado na resolução de uma crise global no Oriente Médio. Eu estava pensando, você mencionou que, claro, os estados do Golfo são concorrentes da Rússia, especialmente nos mercados de energia. Mas como você vê o outro lado? Quer dizer, que benefícios poderiam vir para a Rússia? Porque a mídia costuma apontar que a Rússia é a grande vencedora nessa guerra. Acho que isso faz sentido até certo ponto. Os preços da energia estão subindo, muitos de seus concorrentes energéticos estão saindo do mercado. O fato de os Estados Unidos terem tido que suspender algumas sanções contra a Rússia, uma vez que aquela solidariedade em torno das sanções se desfaz, pode ser difícil reconstruí-la. Há armas sendo redirecionadas que, de outra forma, teriam sido usadas para matar russos. Mas pensei em algo mais específico, que também afeta os chineses: o enfraquecimento dos sistemas de alianças no Oriente Médio. Vemos alguns estados do Golfo, sabe, repensando quão sensato é abrigar todas essas bases dos Estados Unidos no leste asiático, como na Coreia do Sul. Alguns devem estar se perguntando quão certas são realmente as garantias de segurança, já que os AS estão retirando todos esses mísseis THAAD e Patriot. E, de fato, na Europa também, vê-se um aprofundamento da divisão entre os ASUAF e a UE. Então você vê isso como um benefício, ou mais como parte da mesma tendência? O enfraquecimento dos sistemas de alianças. Porque isso parece ser um componente fundamental da posição hegemônica. Se você consegue dividir todas as regiões do mundo em aliados obedientes e dependentes e adversários enfraquecidos. Bem, vou responder essa pergunta, que é muito importante. Mas antes quero inverter a questão. As alianças dos fracos e a mídia alternativa, que haviam sido vistas como tão importantes para inaugurar uma nova governança global policêntrica e multipolar, foram completamente destruídas. Ao ouvir a televisão russa, eles agora falavam sobre o BRICS, em termos que nenhum de nós poderia ter previsto. Acompanhando suas discussões e o que aconteceu nas últimas 2 semanas, eles estavam mais ou menos reconhecendo que o BRICS vale zero. E eu digo isso a todos os nossos colegas.
Se os russos estão dizendo isso, por que estão dizendo? Antes disso, eles perceberam que os Estados Unidos haviam desestabilizado o BRICS ao impor essas sanções de 50% aos países que comercializam petróleo russo. E funcionou. A Índia interrompeu todas as suas compras de petróleo russo. Bem, isso foi no passado. Agora eles estão dizendo simplesmente BRICS. Sabe, aliás, o BRICS nunca foi pensado para ser anti-americano. São os russos dizendo isso na televisão estatal. O BRICS deveria construir uma estrutura alternativa que acabaria substituindo o enfraquecido FMI e a Organização Mundial do Comércio, todas aquelas outras instituições que datam do período pós-Segunda Guerra Mundial. Era para ser uma nova ordem. Agora os russos não dizem mais isso. Isso explica porque há um ano, acho que foi na última reunião do BRICS, talvez há 2 anos, quando todos nós... Quando foi a reunião em Kazan? Foi em outubro, não foi? October, was it? No. Sim. Certo. Quando descobrimos que não haveria alternativa às bolsas existentes, câmbio de moedas, que não haveria uma moeda dos BRICS, isso pareceu estranho, mas ninguém realmente destacou o fato. E agora está perfeitamente claro o motivo. Os russos já entendiam naquela época, mas nunca disseram em voz alta que os BRICS são praticamente inúteis. Foi isso que ficou evidente. E eu diria que a Organização de Cooperação de Xangai não saiu muito melhor. Embora em sua última reunião tenha ficado claro que russos e chineses estavam buscando investir mais nela como seu principal vetor para avançar com uma nova governança mundial, em vez dos BRICS, que vinham perdendo importância. Então, quando dizemos que as organizações ocidentais, seja a OTAN, a UE ou qualquer outra, estão sendo despedaçadas ou revelando fissuras ocultas que serão importantes para sua evolução futura, eu diria que aquilo que pensávamos serem as organizações que uniam o Oriente também se mostraram fragmentadas. Isso cria uma situação ainda mais caótica do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Sim, é claro, aqui na Europa, o desmantelamento UE está em sua primeira fase. Como Ursula von der Leyen vai sobreviver às suas declarações da semana passada de que não importaremos 1 grama de gás russo diante da atual situação de escassez, aumento de preços e alta inflação? Como ela pode sobreviver a isso? Por mais que não sejam pragmáticos, todos os líderes da Europa Ocidental estão diante da perigosa inflação política que se aproxima. How do you make sense of the Europeans here, though? Because Como você entende a posição dos europeus aqui, então? Porque isso é um grande choque para eles. Eles se desligaram e comemoraram o fato de não comprarem mais petróleo ou gás da Rússia. E agora, é claro, estão sendo cortados também do Oriente Médio. Vemos os Estados Unidos percebendo que a Europa agora depende completamente do GNL americano, o que permite que Trump diga essencialmente à União Europeia: vocês vão aprovar este acordo comercial, este acordo horrível que ninguém na UE queria. Caso contrário, vocês não terão mais acesso favorável ao nosso GNL. Então, quem poderia ter previsto isso? Você se corta de todos os outros fornecedores e, em seguida, o único fornecedor do qual agora depende completamente ganha poder político. Quer dizer, é algo bastante previsível, mas ainda assim chocante de certa forma. O que está acontecendo dentro da UE? Como você mencionou, as declarações de von der Leyen vão tão fortemente contra os interesses nacionais dos Estados-membros. Como você vê isso se desenrolando? Eu diria que há exceções. O primeiro-ministro da Bélgica, especialmente, me parece bastante impressionante nestes tempos de conformismo insuportável, em que todos seguem a mesma linha. Eles sempre usam essa expressão, solidariedade europeia, que é apenas uma desculpa esfarrapada para rejeitar o bom senso.
porque é óbvio que se está indo pelo caminho errado e usando os slogans da solidariedade europeia como uma forma de sugerir que toda dissidência é algo negativo. Mas o primeiro-ministro belga sugeriu, veja bem, pequenas coisas, como depois desta guerra deveríamos normalizar as relações com a Rússia, pelo que foi então criticado. Então, como você vê a Europa se ajustando a esta guerra com o Irã? Porque isso, é claro, também afetará sua posição em relação à guerra na Ucrânia. Bem, isso ainda não se ajustou completamente. Na verdade, nem parcialmente. Quando você observa o comportamento e as declarações odiosas vindas de Trump, elas violam de forma tão flagrante os valores europeus que a questão é por quanto tempo essa hipocrisia pode se sustentar. O fato de esse homem e esse país serem os aliados mais próximos da Europa, isso contradiz tanto todos os seus ideais que mais cedo ou mais tarde isso terá de ruir. A questão é quando e quem vai liderar o caminho. Agora, voltando a Bart de Wever, fico muito feliz que você o tenha mencionado. Tenho uma visão pessoal sobre isso. Acho que ele está fazendo campanha para se tornar presidente da Comissão Europeia. Ele está diante do microfone todos os dias. Seu partido, o NVA, está publicando seus discursos e respostas a perguntas no YouTube. Ele vai a uma reunião, como fez há uma semana, dos chefes de governo europeus e passa por cerca de 200 jornalistas alinhados com seus microfones. Ele para aqui, para ali, para em um quarto ponto, está fazendo campanha para assumir o comando. Agora, eu não levo ao pé da letra nenhuma de suas declarações conformistas. Acho que ele está disputando a mesma corrida que Fico e Orbán, mas de uma forma muito astuta, sem irritar as pessoas, protegendo seus flancos e evitando dizer qualquer coisa que permita a seus inimigos cravar uma adaga e removê-lo do caminho que deseja seguir. Portanto, ele diz que apoia a Ucrânia 100%. Ele fala sobre seus pais e como eles acolheram refugiados ucranianos. Ele afirma que sim, teremos relações normalizadas com a Rússia apenas depois que um tratado de paz for assinado. Um tratado aceitável tanto para nós na Europa quanto para os ucranianos. Pelo que entendo, isso é só conversa fiada. É simplesmente um discurso defensivo e protetor, enquanto ele persegue o que realmente importa. Afinal, ele vai normalização das relações com a Ucrânia. E tu me explicou o resto da paz em pedal de papel. Um tratado de paz significa que todas as questões pendentes foram resolvidas e depois disso, as relações são normalizadas. Como ele disse, foi isso que fizemos após a Segunda Guerra Mundial. De repente, começamos a comercializar normalmente e tudo mais. Isso está em contradição direta com o que ouvimos de todos os que odeiam a Rússia na União Europeia. Eles querem um tratado de paz que seja apenas uma trégua, preparando o terreno para a segunda ou terceira rodada, quando expulsariam a Rússia da Europa ou garantiriam que ela permanecesse fora da Europa. Portanto, ele está seguindo em uma direção muito diferente e tenho certeza de que é uma campanha que ele está conduzindo para assumir o rumo da União Europeia. Agora, esse é um bom ponto. E, novamente, isso se encaixa na ideia geral dos europeus. Parece que eles nem querem entrar na guerra. Eles só querem um cessar-fogo. Ninguém realmente quer tentar encontrar uma forma de restaurar as relações depois da guerra. E como você disse corretamente, ouve-se isso repetidamente na retórica. Quando tudo isso acabar, poderemos encontrar algum outro caminho para competir ou lutar contra os russos em termos mais favoráveis. Nem mesmo a guerra na Ucrânia pode realmente chegar ao fim. Eles dizem abertamente que precisam de uma pausa para respirar, se reagrupar, reconstruir, mas a luta ainda não acabou. Sinto falta disso no discurso. A disposição de dar um passo atrás e discutir coisas básicas, como quais são de fato as fontes de paz ali.
Como imaginamos uma Europa estável e próspera no futuro? Será uma Europa em que o maior país do continente, em território, população e economia militar, estará sob constante contenção e tentativas de separá-lo do restante do continente. Isso é uma fonte de estabilidade? Será que os países ocidentais dominarão tanto que a Rússia terá de se ajustar? Ou haverá alguma forma de todos se sentarem à mesma mesa? Não há discussão sobre isso. Só ouço a política sendo reduzida a slogans baratos sobre, você sabe, nossos valores e a agressão russa. No fim das contas, se todas aquelas lágrimas de crocodilo por causa da Ucrânia fossem genuínas, se eles realmente quisessem salvar a Ucrânia, a primeira prioridade deveria ser tirá-la da linha de frente desse novo jogo geopolítico. Não dá para convencer seriamente ninguém de que isso beneficiou a Ucrânia de alguma forma. Mas, em termos de pôr fim à guerra, como a guerra com o Irã afetou a possibilidade de diplomacia, imagino que os russos, depois da diplomacia enganosa com o Irã, primeiro o Jatspó, depois aqueles 2 ataques surpresa quando as negociações iam bem, não estejam muito confiantes. Como isso afeta as coisas? Quero dizer, eles ainda falam sobre o Alasca em Moscou? E o que estão dizendo na China? Porque Xi Jinping deveria se encontrar com Trump no próximo mês, mas essa reunião foi adiada. Bem, eu critiquei a forma como Vladimir Putin está conduzindo o mundo e preciso criticar ainda mais severamente a posição dos chineses, que parecem completos covardes. A postura deles em relação ao Irã é totalmente incompreensível, considerando, como eu disse, o apoio que dão ao Irã naquelas 2 organizações-chave em que China e Rússia são ambas líderes. Quero dizer, tanto o BRICS quanto a Organização de Cooperação de Xangai. É incompreensível que não tenham feito nada de substancial para ajudar o Irã, e o Ministério das Relações Exteriores tem sido tão cauteloso em suas declarações sobre ele. Mas já chega de falar dos chineses. Não sei para onde isso vai, mas está claro que a Europa vai mudar. Está claro que a posição de várias pessoas é insustentável e será necessário muita mudança de liderança em todo o continente. Mas um bom começo seria fazer uma limpeza aqui em Bruxelas e nas instituições europeias. Não vejo como eu disse, a senhora possa sobreviver ao que fez com as próprias mãos. E isso seria um bom começo para colocar a casa em ordem. Mas há muito mais que precisa mudar. Veremos se o Sr. Orbán sobreviverá à votação que ocorrerá daqui a 2 ou 3 semanas, já que ele tem sido tão importante em resistir à máquina de Bruxelas. Mas me desculpe, acho que estou me afastando da sua pergunta. Você poderia reformulá-la? Os possíveis caminhos agora para a diplomacia, porque os russos estavam olhando para o Alasca como uma rota a seguir. E os chineses, acredito, esperavam que algumas relações pudessem ser melhoradas com essa reunião que deveria acontecer no próximo mês. Porque para eles, é claro, isso poderia ser uma oportunidade. Se os Estados Unidos estão enfrentando dificuldades agora, talvez eles queiram colocar uma pausa nessa guerra econômica contra os chineses. Bem, a situação atual, é claro, é muito embaraçosa para o presidente Putin. Voltando um pouco mais de um mês, houve uma ruptura pública aberta entre sua posição e a do Ministério das Relações Exteriores. A oposição dentro do Ministério começou com Sergei Lavrov, que afirmou publicamente que a iniciativa, o impulso vindo de Anchorage, havia se esgotado, que não havia mais espaço para diplomacia e que isso seria resolvido no campo de batalha. Ele foi imediatamente repreendido. Mas então, em 2 ou 3 semanas, descobrimos que seu superior, Sergei Lavrov, estava dizendo a mesma coisa. Todo esse tempo, Peskov, falando em nome de Putin, vinha dizendo o contrário. E eles nomearam Dmitriev, deram a ele muita importância. Vou ser direto, Dmitriev, na minha visão, é um agente americano. Ele faz parte da elite liberal, liberais que Putin sempre protegeu, em um jogo de poder tradicional em que você se inclina para a direita
depois para a esquerda e depois volta para a direita. Foi assim que Gorbachev manteve o poder até cair. E acho que o atual chefe de Estado está jogando o mesmo jogo, o que pode levar ao mesmo resultado. Chega um ponto em que é preciso escolher um lado. Não dá para continuar mudando de posição o tempo todo. E chegou a hora, já que o presidente Putin investiu tanto de seu capital político nessas negociações. E se você olhar para elas, seria loucura acreditar que algo pode ser alcançado com Donald Trump nas negociações, por todas as razões que você acabou de mencionar. Ninguém fala disso de forma tão direta, mas é bastante óbvio que esta guerra terminará no campo de batalha e que o papel do Sr. Trump é menos que nada. Então há aí uma grande divisão na Rússia, e ainda resta saber quando ou se o presidente vai se ajustar às novas condições. Até agora, não o fez. Até agora, eles estão bastante satisfeitos que Trump tenha recuado e não esteja pressionando por novas conversas com Putin. Mas esse dia vai chegar, e Putin terá de decidir se vai continuar com essa farsa ou não. Ao mesmo tempo, estamos bem cientes do que o Sr. Zelensky disse há um dia, que os russos estão preparando ou iniciando uma grande ofensiva de verão neste momento. Ele está certo, eles estão. A única coisa falsa na declaração do Sr. Zelensky foi a afirmação de que isso está sendo muito custoso para os russos, que eles estão perdendo 1.000 homens por dia. Como sabemos, e como tenho visto nos últimos 4 anos, toda vez que os ucranianos falam sobre as perdas russas, estão projetando sobre os russos as próprias perdas. Que os ucranianos estejam perdendo 1.000 homens por dia é totalmente plausível. Os russos não. Ainda assim, os russos, é claro, têm perdas. Mas o que foi significativo nas declarações de Zelensky, que de outra forma não se reflete no que a televisão estatal russa contou ao seu público, é que ele estava falando sobre o uso de tanques e equipamentos pesados voltando a entrar em ação. Em parte, isso é sazonal, porque eles têm mais cobertura. As folhas estão brotando, a primavera está em andamento. Mas não acho que isso explique tudo. Acho que os russos estão simplesmente muito mais confiantes de que podem manter os drones ucranianos afastados ou neutralizá-los de uma forma ou de outra, e estão concentrando equipamentos pesados, algo que não faziam há quase um ano. Então isso faz parte da preparação para uma grande ofensiva sobre Kramatorsk e Sloviansk, que agora estão a apenas 18 quilômetros dentro do alcance da artilharia do ponto de vista russo. Depois disso haveria uma varredura completa. Ao mesmo tempo, olhando para frente como nós fazemos, é chocante que, após 4 anos de guerra, agora entrando no 5º ano, uma guerra que já dura quase tanto quanto a Segunda Guerra Mundial, a Rússia tenha conquistado, nos últimos meses, apenas mais 5% da província de Donetsk, ou 8%. Passou de 17% para 25%, desculpe, de 25% que estavam sob controle ucraniano para cerca de 18%. Até agora, seus avanços, por razões compreensíveis, têm sido extremamente modestos. Veremos muito em breve se eles conseguem fazer a manobra final e alcançar o Dnieper em questão de semanas, e não de anos. Então tudo isso ainda está por vir. Bem, que tal só mais uma última pergunta? Temos visto, em termos de acontecimentos mundiais, alguns sucessos da ofensiva ucraniana, especialmente no sul, na região de Zaporizhia. Como você interpreta isso, considerando que eles perderam muito acesso a dinheiro e armas nas últimas semanas? Como se trata de uma frente de 1.200 quilômetros, se eles encontram um ponto fraco, seja qual for a cidade, eles o exploram. Mas eu não diria que quaisquer sucessos ou surpresas isoladas que eles obtenham vão mudar o panorama geral, que é o avanço russo, como descrevi, contra os 2 últimos postos e elevações de importância média de Sloviansk e Kramatorsk. O sucesso ucraniano só seria surpreendente para aqueles que, dia após dia, semana após semana, vêm dizendo que os russos destruíram as linhas ucranianas,
que seus esforços de recrutamento foram totalmente mal sucedidos e assim por diante. Efforts at recruitment have been utterly unsuccessful and so forth. We have, as you know, among our colleagues. Como você sabe, entre nossos colegas e em várias plataformas do YouTube, há muitos que divulgam diariamente os relatos mais chocantes e sensacionalistas sobre a guerra. Histórias dizendo que ela está prestes a acabar, que haverá uma vitória russa, uma capitulação ucraniana, como se fosse algo fácil. Nunca foi algo fácil. Os ucranianos, apesar de tudo, lutaram com grande bravura, o que a própria televisão estatal russa reconhece, mas quase nenhum dos meus colegas menciona. E eu digo que isso é vergonhoso, porque o fato é que há espírito de luta na Ucrânia. No entanto, existe o problema que você destacou. Eles estão com uma grande escassez de equipamentos. E é claro, o número de soldados foi significativamente reduzido. Isso é inegável, e é por isso que, como eu disse, eles só conseguem concentrar forças em 1 ou 2 pontos. Mas ao longo de toda a linha de 1.200 quilômetros, os russos têm têm. Have by far the strategic advantage. Well, thank you for taking the time to speak Bem, with us. obrigado por dedicar um tempo para conversar conosco. Eu agradeço. Acho que isso parece um indício de que está tomando a forma de uma guerra mundial, quando vemos um conflito impactando o outro. Não acho que já chegamos a esse ponto, mas considerando o tamanho das repercussões globais e como essas guerras e conflitos, desde o da Ucrânia até o do Irã, também estão afetando a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, realmente parece estar assumindo dimensões globais. Você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Do you have any final thoughts before we wrap up? No, I think I agree completely with your. Não, acho que concordo completamente com seu resumo. Isso tem uma dimensão global. Os dois estão intimamente relacionados. E é claro, o enfraquecimento das defesas aéreas americanas na guerra de Israel contra o Irã é um grande revés para a Ucrânia. Portanto, em termos muito simples de equipamentos disponíveis, as duas guerras estão diretamente interligadas, em prejuízo da Ucrânia. Are directly interrelated to the disadvantage of Ukraine.